Vamos nessa, pessoal. Parte 6, discutindo aqui questões de direito previdenciário 6 Gran Rio. Bem, se você caiu de paraquedas aqui, marca o sininho, se inscreva no canal. A gente está sempre disponibilizando conteúdo de direito previdenciário, tá joia? Então vamos nessa. Olha só que questão massa, não é? Essa é uma questão massa, porque diz assim. Então vamos lá. Vamos discutir aqui um pouquinho, antes de ler a questão, sobre o contribuinte individual. Então vamos fazer dessa forma. O contribuinte individual. Bem, a gente sabe que o contribuinte individual é um enquadramento do segurado obrigatório, não é? Então a gente sabe lá, CADES-F. Então a gente tem lá o contribuinte individual. E esse enquadramento, ele é um enquadramento muito rico de informações para cobrar em questões de prova. Porque esse contribuinte individual, ele pode ser, por exemplo, um taxista. É um cara que presta serviço a pessoas físicas, não é? E vai oferindo renda durante o mês. Então, como ele é um segurado obrigatório, está oferindo renda, ele deve contribuir para a Previdência Social de forma obrigatória. Não é dado a ele a opção de não contribuir. Ele tem que contribuir. Ele tem que fazer sua inscrição junto à Previdência, vai receber lá um NIT, o número de inscrição do trabalhador, e daí ele vai preencher isso aqui, ó. Isso aqui, a guia de recolhimento da Previdência Social, que a gente sabe, todo mundo conhece, né? É uma guia aqui, depois tem vídeo meu aqui no canal explicando os campos e tal, mas isso não importa assim para a prova. Mas o que importa é a gente ter esse conhecimento de que esse é um tipo de trabalhador que é o responsável pelo seu próprio recolhimento. Então, em regra, o contribuinte individual é aquele trabalhador que no dia 15 de cada mês você vai encontrar numa fila do banco. Não é? Você não vai encontrar um segurado empregado na fila do banco, lá com um carnê dizendo assim, eu vou pagar aqui minha contribuição. Não, você não vai encontrar. Você não vai encontrar um segurado doméstico na fila do banco. Eu tô com meu carnê aqui, porque esses segurados, assim como o trabalhador avulso, quem é responsável pelo recolhimento daquilo que é devido por ele, por isso que ele sofre desconto, ele recebe a remuneração combinada, contratada, mas ele vai ver lá no contra-choque dele, não é? Um desconto para a Previdência. Então, o empregador remunera esse tipo de segurado, mas diz, olha, já vou descontar aqui aquilo que você deve recolher à Previdência. Mas quem vai fazer o recolhimento sou eu, o empregador. Então é por isso que esse tipo de segurado empregado, trabalhador avulso, doméstico, você não encontra na fila do banco lá no dia 15 para fazer o recolhimento com um carnezinho assim, ó, laranja na mão. Mas você vai encontrar o contribuinte individual, o segurado facultativo, ok? Então, essa galera está lá no dia 15 na fila do banco para fazer o devido recolhimento. O segurado facultativo, porque quer? E o contribuinte individual, que a gente estava discutindo, porque é obrigado. Não é dado a ele a opção de recolher ou não. Ele é segurado obrigatório, ele trabalha, ele deve contribuir para a Previdência. Pois bem, entretanto, esse contribuinte individual, ele também presta serviço a empresas. Como assim, Ítalo? Agora me atrapalhei. Não, a gente falou do taxista, beleza? Que é um cara que está ali trabalhando, oferindo renda, mas ele também pode ser, por exemplo, um contador, um consultor contábil, que ele presta serviço a empresas. Grandes empresas, indústrias, um grande magazine, um supermercado diz, pô, a gente está com um problema aqui de lançamentos contábeis, não bora contratar um consultor para dar uma organizada nos nossos livros contábeis, no livro Razão, no livro Diário, nas demonstrações do exercício, a zorra toda, bora contratar esse cara? Então observe, ele não tem vínculo com aquela empresa, ele não tem crachá pendurado no pescoço, ele não tem carteira de trabalho assinada pelaquela empresa, mas ele foi contratado para prestar um serviço. Ora, esse enquadramento é também de contribuinte individual. E neste caso, ele não vai estar na fila do banco no dia 15. Porque ele vai ser contratado pela empresa e vai acordar com a empresa uma determinada remuneração. O cara diz, eu vou dar uma organizada aqui nos seus livros contábeis e para isso eu te cobro 10 mil reais. 10 mil. A empresa, beleza, eu vou te pagar os 10 mil, entretanto, eu já vou descontar a contribuição que é devida por você à Previdência. Olha que massa. Então, ele vai figurar aí meio como segurado empregado nesse aspecto, não é? Ele vai receber a remuneração acordada, mas a empresa desconta. E desconta quanto? Desconta 11%, porque essa é a alíquota do contribuinte individual quando presta serviço à empresa. E qual é a alíquota do contribuinte individual quando não presta serviço à empresa?
20%, porque essa é a alíquota original do contribuinte individual. Um contribuinte individual, qual é a alíquota de um contribuinte individual? 20%. Entretanto, quando ele presta serviço à empresa, a alíquota fica 11%. E por que fica 11%? Aí tem toda uma explicação por trás disso. Porque a empresa, neste caso, também tem cotas patronais, na verdade, cota patronal, sobre a remuneração acordada. Então a legislação diz assim, olha, quando o contribuinte individual você presta serviço a uma empresa, a empresa vai fazer incidir cota patronal sobre a remuneração acordada e vai descontar do contribuinte individual não 20%, mas 11%, justamente porque teve a cota patronal. Então, em havendo cota patronal em relação ao contribuinte individual, o desconto que ele deve sofrer é de 11%. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente tem uma ideia de como funciona o contribuinte individual. O cara presta serviço por conta própria, a pessoas físicas, é um taxista. Ele vai no dia 15 fazer o seu próprio recolhimento, com qual alíquota? Com 20%. Claro que tem outras situações na legislação previdenciária, como por exemplo, do Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, aquilo que está disposto lá no artigo 201, parágrafos 12 e 13 da Constituição, que diz que pode ser reduzida essa alíquota para 11%, para 5%, mas é um caso específico, a gente não está tratando disso. A gente está tratando da parte genérica, da parte geral do contribuinte individual. Qual é a alíquota de um contribuinte individual? 20%. Então, portanto, quando ele vai ao banco fazer o seu próprio recolhimento, ele auferir quanto de renda? Auferi 2.000. Ok, então eu vou recolher 20% sobre 2.000. Regra geral, ok? 20%. Mas agora, o contribuinte individual prestou serviço a uma empresa. Ele vai ao banco? Não, porque é a empresa que vai descontar dele. E vai descontar dele quanto? 11%. Beleza? Tranquilo? Tranquilidade brasileira? Feito essa introdução, essa questão aqui, ela trata da situação do contribuinte individual. Olha que interessante. Do contribuinte individual prestando serviço a equiparados à empresa, como, por exemplo, um produtor rural pessoa física, um contribuinte individual, um outro contribuinte individual. Como assim? Eu não entendi. Entenda. Um dentista, por exemplo. Esse dentista é um equiparado à empresa. Por quê? Porque ele tem um consultório e ele tem, por exemplo, uma secretária. Então, a secretária é uma segurada empregada desse consultório, e o contribuinte individual nessa situação, que é o dentista, ele é equiparado à empresa. Então, um outro contribuinte individual está prestando serviço a esse outro contribuinte individual. Então, vamos lá. Ele presta serviço a um produtor rural pessoa física, que também é contribuinte individual. Ele presta serviço a um outro contribuinte individual, como, por exemplo, um dentista num consultório. Ele presta serviço a uma missão diplomática. Ele presta serviço a uma repartição consular. Por exemplo, o que a legislação previdenciária diz nesses casos? Diz assim, olha, vocês são equiparados à empresa, correto? E vocês estão tomando agora o serviço de um contribuinte individual. A rigor, vocês deveriam fazer o quê? Descontar os 11% daquilo que foi acordado como remuneração desse contribuinte individual contratado. Só que a legislação previdenciária diz não. Não desconte. Não desconte. Ok? Então, portanto, a legislação diz: contribuinte individual, você vai prestar serviço a esses equiparados à empresa. Você não vai sofrer desconto. Ora, se ele não vai sofrer desconto, é como se ele estivesse prestando serviço como um taxista. Então, ele está prestando serviço a um equiparado à empresa, a um outro contribuinte individual, a um produtor rural pessoa física. E a legislação diz, não desconte desse contribuinte individual. Ora, então agora a gente igualou a situação àquela de um contribuinte individual estar oferindo renda no mês e ele sendo responsável pelo seu próprio recolhimento. Ora, neste caso, qual é a alíquota original? Qual é a alíquota original? 20%. Pronto.
É disso que trata essa questão. Qual é a fundamentação? A gente vai fazer a leitura, mas qual é a fundamentação? É o artigo 216, parágrafos 32 e 33 do decreto 3048. Eu já deixei aqui, ó. Olha aqui. Já deixei aqui. Ficam, olha só, deixa eu sair da frente. Sai da frente, sai da frente. Ficam excluídos da obrigação de descontar a contribuição do contribuinte individual que lhe preste serviço. Olha aqui. Produtor rural, pessoa física, um contribuinte individual equiparado à empresa, o dentista que falei, missão diplomática, proprietário, dono de obra de construção civil, repartição consular. Aí o que é que o parágrafo 33 diz? Olha que massa. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, cabe ao contribuinte individual recolher a sua própria contribuição, sendo o caso, nesse caso, a alíquota, neste caso, de quanto? De 20%, porque ficou o normal, o contribuinte individual que presta serviço, ofere renda e faz o seu próprio recolhimento. Pois então, lá no Se Joga, você vê tudo isso que vimos aqui rapidamente, não é? Mas você vê tudo isso lá com o Titã Flaviano, que é o nosso parceiro, né? Eu fico mais com a parte de benefício, mas também dou a parte de custeio, não tem problema. Mas ele é que fica mais responsável pela parte de custeio e ali fazendo questões. Ou seja, é por isso que o Se Joga é talvez o menor curso, né? Porque o Se Joga é uma junção de professores amigos, o Se Joga no INSS, mas a gente tem a expertise de aprovar para o concurso INSS. Então é por isso que a gente aprova tanto. Então, proporcionalmente, a gente com certeza é o que mais aprova, porque a gente não tem muitos alunos, temos poucos alunos e aprovamos muitos, dentre aqueles que são nossos alunos. Então, assim, é uma maravilha, é bem massa. Então é isso, eu estou dizendo justamente sobre isso. A gente vai batendo bola, eu, Flaviano, Bruno Cunha na parte da assistência social, porque ele trabalha no INSS na parte da assistência social. Então ele conjuga a parte prática, ou seja, não tem errada não. Não tem errada não. Concurso INSS é no Se Joga no INSS.com.br. Então vamos lá. Contribuinte individual da Previdência é aquele que recebe pelo trabalho que realiza sem ter a qualidade de empregado, destacando-se o profissional autônomo, o sócio titular de empresa. A alíquota básica de contribuição é de 11% na prestação de serviços para o contribuinte individual que presta serviço à empresa. Ah, tá. 11%, que foi o que a gente discutiu. Quando presta serviço à empresa, a empresa desconta 11%. Até o limite máximo estabelecido pela legislação vigente para a base de cálculo de tal contribuição. Hoje é de R$ 7.507,49. É o teto previdenciário. Ótimo. Entretanto, se o contribuinte individual prestar serviços a pessoa física, taxista, a outro contribuinte individual equiparado à empresa, a entidade beneficente de assistência social isenta de cota patronal. Ora, se não tem cota patronal, a alíquota é original. Lembram que eu falei na explicação? Quando um contribuinte individual presta serviço a uma empresa, a empresa tem cota patronal sobre aquela remuneração. Por isso que o desconto fica 11%. Mas se ele agora presta serviço a uma empresa que não tem cota patronal, então o desconto é de 20%. Então vamos lá. As missões diplomáticas, a repartição consular, sua alíquota de contribuição será de 20 pontos percentuais. Simples assim. Simples assim. Era para ser muito mais rápido que isso, era só para dizer aqui, olha, pessoal, nesse caso aqui, a fundamentação é o artigo 216, parágrafos 32 e 33 do decreto 3048 e um abraço. Mas enfim, eu não consigo, não é? Eu não consigo e aí quero sempre bater um papo. Mas vamos lá então, beleza? Tá tranquilo? Vamos lá na questão 17. Questão 17 diz assim: quando um trabalhador segurado sofre um acidente do trabalho, a lei faculta ele, a lei faculta ele, na verdade ele tem direito, né? Um trabalhador segurado, ele tem direito, mas beleza. A lei faculta ele o recebimento do seguinte benefício previdenciário. Veja bem, então, auxílio acidente não é? Aposentadoria por invalidez correspondente a 50% do salário de benefício não é, porque o cálculo hoje começa com 60% mais 2% a cada ano que suplante 15 ou 20. Pensão por morte acidentária correspondente a 60% do valor da aposentadoria. Bem, a gente já sabe que os cálculos não são exatamente assim. Então vamos lá, o cara sofreu um acidente do trabalho, então é o auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária acidentário, correspondente a 91%
do salário de benefício vigente. Perfeito. 91% do salário de benefício. Lembrando que tem um limitador externo que é 91% do salário de benefício ou a média dos últimos 12 salários de contribuição dos dois valores, o menor. É o limitador externo, é porque na época dessa questão ainda não havia o limitador externo. Então, portanto, vamos lá, letra B, verdade, a gente responde. E na questão 18 é sopa no mel, aí dá para ser bem rapidão mesmo, é o artigo 22 da Lei 8213/91, né, de benefícios, de respeito a acidente do trabalho. Aí diz assim, em caso de morte, deve-se fazer a comunicação de forma imediata, não é? A autoridade competente. Aí diz, as empresas agora, E agora, não sendo caso de morte, mas sendo caso de acidente do trabalho, qual é o prazo? Até o primeiro dia útil da seguinte ao da ocorrência. A fundamentação é o artigo 22 da Lei 8213. Beleza? Galera, forte abraço e vamos juntos nessa caminhada.